Olá, hoje daremos início ao nosso último módulo da disciplina de Fisiologia Animal Comparada. E esse módulo é a Fisiologia Endócrina, com a primeira aula sobre uma introdução a esse sistema. Bom, antes da gente dar prosseguimento, eu queria aproveitar aqui para agradecer e dizer que mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos ao longo desse semestre, nós conseguimos, eu acho que, vencermos juntos essa etapa, essa batalha num momento tão difícil da vida de todos. Mas nós estamos aí seguindo em frente e conseguimos aprender bastante coisa sobre a fisiologia comparada, ok? Então vamos lá. Bom, para a gente começar, a gente tem que levar em consideração o seguinte, Desde que surgiram os organismos multicelulares, isso criou uma necessidade de se estabelecer sistemas coordenadores, para que esses sistemas pudessem promover a regulação e a integração da função de diferentes células, ok? Bom, e aí surgem dois sistemas principais, como grandes sistemas integradores do nosso organismo. O sistema nervoso, que promove todo o seu trabalho, a sua atuação no nosso corpo através de uma sinalização do tipo eletroquímica, e também o sistema endócrino, que vai utilizar uma sinalização um pouco diferente, que ela utiliza apenas elementos químicos. E esses elementos químicos, na verdade, são chamados de hormônios. E a definição clássica de um hormônio fala o seguinte, o hormônio é uma substância que é produzida por um órgão em pequenas quantidades, ok? Esse órgão muitas vezes pode ser chamado de glândula, ok? Essa substância, então, ela vai ser liberada na corrente sanguínea e, através dessa corrente sanguínea, ela vai ser transportada em direção a um órgão distante, ou a um tecido, para poder exercer a sua ação específica, a sua função de regular diferentes aspectos fisiológicos do funcionamento do nosso organismo. Então, na verdade, o que a gente vê aqui é que nós temos dois grandes sistemas, que a gente chama de sistemas integradores, que tem por base a comunicação, ok? E é uma comunicação feita a longa distância, em função da gente ter aí corpos constituídos por inúmeras células, por milhares, milhões, bilhões de células, e é necessário que a gente possa promover essa integração do funcionamento desses corpos, ok? Bom, aqui mostra para a gente nessa figura uma série de estruturas no nosso organismo que são estruturas responsáveis pela produção de hormônios, ok? Pela síntese, armazenamento e também a secreção de hormônios, como por exemplo é o caso do hipotálamo, que fica localizado no nosso sistema nervoso central, a glândula pituitária também no mesmo local, ok? Além disso, nós também temos desculpa, gente, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, localizadas atrás, aqui, as glândulas adrenais, ou também conhecidas como glândulas suprarrenais, pelo fato de elas estarem localizadas acima dos nossos rins, o pâncreas, que também é um outro órgão endócrino, ele é uma glândula que a gente fala que é uma glândula mista, porque vocês já viram que ela tem uma participação importante para o processo digestório, aonde ela é capaz de secretar uma série de moléculas em direção à luz do trato gastrointestinal, que é uma secreção que a gente chama de secreção exócrina. Enquanto que também existe uma porção do pâncreas, que nós veremos mais à frente, chamadas de ilhotas de Langerhans, que são as responsáveis pela secreção do componente endócrino do pâncreas, ou seja, as secreções endócrinas do pâncreas, que são os hormônios que a gente falará mais na frente, principalmente a insulina e o glucagon. Além disso, nós também temos as gônadas, tanto no sexo masculino, representada pelos testículos, assim também como no sexo feminino, representada pelos ovários, que são estruturas importantes para a produção de hormônios, dos hormônios sexuais, como nós chamamos, ok? Bom, os hormônios eles vão exercer as suas funções em 4 amplas áreas fisiológicas principais. A primeira delas vai ser a reprodução. E a reprodução é muito importante para as espécies animais, porque elas garantem a perpetuação dessas espécies, ok? Então, a grande parte do processo reprodutivo, ele é coordenado pela ação hormonal.
Além da reprodução, nós também vamos ver os hormônios participando de um outro processo fisiológico importante, que é o crescimento e o desenvolvimento dos organismos, que vão permitir que esses organismos possam se manter, né, ativos e atingir a sua vida adulta também, ou seja, a sua vida reprodutiva, e dessa forma garantir aí a perpetuação da espécie, como nós falamos anteriormente. Além disso, nós também temos um outro processo que é a manutenção do ambiente interno. Isso é fundamental para garantir que esse ambiente interno, onde estão inseridas as células, né, esses bilhões de células de organismos multicelulares, né, milhões de células, possam sobreviver, né, possam estar no meio adequado que garanta para essas células sobreviverem e manterem todo o seu metabolismo, ok? E também a regulação do equilíbrio energético, que também é desempenhada pela ação hormonal, ok? Então, toda a utilização, a disponibilização e a distribuição de substratos energéticos são controlados também por hormônios, que a gente vai ver mais lá na frente, que é o caso do trabalho exercido pela insulina e pelo glucagon. Né? Enquanto a reprodução está relacionada com aqueles hormônios sexuais, né, que a gente falou ainda há pouco, né, produzidos pelas nossas glândulas, além, é claro, de outros hormônios, nós também observamos outros hormônios envolvidos no processo de crescimento e desenvolvimento, além do hormônio do crescimento, que é bastante conhecido, né, que todo mundo fala muito, que é o GH. Mas nós também vamos ver os hormônios da tireoide participando desse processo, os próprios hormônios sexuais, né, os esteroides sexuais, vão ter parte também, né, no controle desse crescimento e desenvolvimento desse organismo, e assim por diante. E a manutenção do ambiente interno da gente, a gente vai estar lá vendo, né, uma relação bastante intensa, feita, por exemplo, por hormônios que nós já falamos, como é o caso da aldosterona e do ADH, né, que mantém o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo. E a regulação do equilíbrio energético, como eu comentei, insulina e glucagon principalmente, além de outros, como é o caso, por exemplo, do cortisol. Bom, os hormônios, né, eles atuam, de uma forma geral, promovendo as suas ações, como nós comentamos, né, por uma sinalização que a gente chama de sinalização endócrina. Por que é sinalização endócrina? Porque a célula A ela é capaz de sintetizar, armazenar e secretar uma molécula, né, que é o hormônio. Esse hormônio, então, cai na corrente sanguínea e vai atuar numa célula, por exemplo, aqui a célula B, que seria a célula-alvo distante, né, aonde esse hormônio vai promover as suas ações. Então, esse tipo de sinalização em que o transporte do hormônio é mediado pela corrente sanguínea, a gente chama isso de sinalização endócrina. Só que hoje em dia se sabe que além dessa sinalização clássica, né, até que é a sinalização que dá a definição, né, do hormônio, como a gente comentou nos slides anteriores, a gente vai observar também um outro tipo, né, que aí é claro que é um pouco mais de preciosismo, que fala de uma sinalização chamada neurócrina. Neurócrina por quê? Porque, diferentemente do que acontece com a sinalização endócrina, na sinalização neurócrina, a gente observa que a célula, né, a estrutura responsável pela produção, armazenamento e secreção do hormônio é um neurônio. Ou seja, células do sistema nervoso também são capazes de liberar hormônios que caem na corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, vão ser capazes de promover as suas ações nas suas células-alvo distantes. Ok? Então, a diferença aqui é que, em vez de ser uma célula não neuronal, é um neurônio que faz a liberação desse hormônio. Como é o caso, por exemplo, né, que a gente pode falar aqui, do HH, o hormônio antidiurético, a vasopressina. A gente vai depois ver, né, que essas moléculas são produzidas por neurônios hipotalâmicos, vão ser armazenadas lá na nossa neurohipófise e de lá elas vão ser então liberadas em direção à corrente sanguínea para atuar nas suas células-alvo, como é o caso, por exemplo, que a gente viu, né, que seriam as nossas células renais. Okay? Um terceiro tipo de sinalização hormonal que pode ser observado é chamada de sinalização parácrina, aonde uma célula A ela secreta o hormônio que, por difusão, vai em direção a uma célula alvo próxima a ela, que seria essa célula B. Okay? Então, como não existe aqui a mediação do transporte do hormônio pela corrente sanguínea, mas sim por uma curta distância pelo processo de difusão, o que a gente chama essa sinalização é de sinalização do tipo parácrina. Okay?
E para finalizar, nós observamos também um outro tipo de sinalização feita por hormônios, como é o caso da sinalização autócrina, ok? Em que a célula secreta o seu hormônio e esse hormônio é capaz de atuar sobre essa própria célula para modificar aqui algum tipo de função dessa célula. Aqui eu posso dar um exemplo para vocês, a gente talvez volte a falar mais lá na frente, né? Que é o estrogênio, produzido, por exemplo, ao nível do ovário. Então, as células granulares lá do folículo, que secretam, né, sintetizam e secretam esse hormônio, o estrogênio, esse estrogênio atua sobre essa própria célula, ok? Para promover, por exemplo, um aumento de número de receptores de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, ou hormônio estimulador do folículo, que é o FSH, que é importante para o crescimento e o desenvolvimento dessas células granulares e, consequentemente, desse folículo como um todo, né? O folículo, lá nos mamíferos, é aquela estrutura que guarda, né, o óvulo no seu interior, né? Ok? Bom, os hormônios, eles costumam ser classificados de acordo com a natureza química deles, né? Uma das formas que a gente pode promover o agrupamento, né, de neurônios, uma classificação, é observar qual é a natureza química dessas moléculas. Então, por exemplo, os hormônios podem ser classificados em 4 tipos distintos. O primeiro são as proteínas, né, e os peptídeos, como é o caso do GH, né, o hormônio do crescimento, da prolactina, da insulina, do hormônio paratireoide, conhecido como PTH, o hormônio folículo estimulante, o FSH, que nós falamos ainda há pouco, o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio estimulador da glândula tireoide, okay? Que é o TSH. Além de proteínas e peptídeos, nós também observamos a presença de aminas, né? Moléculas, são pequenas moléculas, né? As aminas são pequenas moléculas formadas a partir do aminoácido tirosina, ok? Então, um aminoácido pode dar origem à formação de um hormônio, como é o caso, por exemplo, da tirosina, que vai levar à formação de adrenalina ou epinefrina, noradrenalina ou norepinefrina e também, por exemplo, a melatonina, ok? Além das aminas, nós observamos um outro grupo, que são chamados de iodotironinas, que é o caso, por exemplo, do principal hormônio aí, que é a tiroxina, conhecido como T4, ok? Também temos o T3, mas a tiroxina é o T4, que é o principal hormônio, é o hormônio que é produzido em maior abundância pela glândula tireoide. E essas iodotironinas, como o nome delas sugere, tem na presença da sua estrutura moléculas de iodo, né? Na verdade, íons de iodo, que são adicionados, a gente vai ver depois isso com mais calma, né? Há também o aminoácido tirosina para formar, então, grupamentos, né, tironinas. A gente vê isso com mais calma e mais detalhe na aula de tireoide. E, finalmente, nós temos também, né, o quarto tipo, né, químico de hormônio, que são os esteroides. Esses esteroides são, por exemplo, representados pelos hormônios sexuais estrogênio, né, progesterona, testosterona e outros hormônios, como é o caso do cortisol, da dihidroxicolecalciferol, a vitamina D, e também de um outro hormônio que nós já falamos, que é a aldosterona, que não está relacionado aqui, mas que também é um hormônio de natureza esteroide. Qual a importância da gente poder entender essa natureza química? É que a natureza química dos hormônios, ela vai determinar para a gente como é que esse hormônio vai ser sintetizado, como esse hormônio vai ser estocado e como esse hormônio será liberado. Assim também como ele vai ser transportado na corrente sanguínea, vai determinar também a meia-vida biológica dele e também o seu mecanismo de ação celular, a maneira como ele vai interagir com as células-alvo. Então aqui está só mostrando para a gente, né, estruturas moleculares, né? Nós temos, como eu comentei, hormônios que são pequenos hormônios, né, de moléculas muito pequenas, formadas a partir de um aminoácido, que é o caso das aminas. E temos também hormônios bastante complexos, né, hormônios proteicos com uma quantidade enorme lá de aminoácidos, como é o caso, por exemplo, aqui do hormônio do crescimento. Aqui é o cortisol, tá? Um esteroide. Eu sempre brinco que todo mundo tem que saber como é que é essa estrutura molecular aqui dos hormônios, tá, gente? Brincadeira isso. Só para descontrair um pouco. Bom, a síntese, o armazenamento e a liberação hormonal. Vamos falar um pouco sobre esses aspectos, né, da fisiologia endócrina. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse processo de síntese, armazenamento e liberação hormonal de proteínas e peptídeos.
Bom, a gente sabe que todas as proteínas são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso a partir da tradução desse RNA mensageiro, né, daquela informação que vem lá, né, lá do nosso DNA. Então, aquele RNA mensageiro leva aquela informação em direção ao nosso retículo endoplasmático rugoso, ok? E lá começa a ocorrer uma série de processos que vão levar, né, que vão culminar com a formação do hormônio na sua estrutura final, ok? Então, tem lá os processos iniciais que a gente vai ter, né, de formação de proteína, como, por exemplo, a formação, né, da estrutura secundária da proteína, né? É claro que a estrutura primária vai ser na hora que começar a fazer a leitura daquele RNA mensageiro, começa a fazer o sequenciamento, né, dos aminoácidos que vão compor aquela proteína, né, ou aquele peptídeo. Depois disso, você vai ter a formação, né, passando pelo retículo endoplasmático rugoso e no aparato de Golgi, de várias etapas que vão levar, né, à formação desse hormônio. Então, inicialmente, o que a gente tem é a formação de uma estrutura chamada de pré-pro-hormônio, onde nós temos aqui, ó, a estrutura sinalizadora ainda presente, né, a sequência de aminoácidos que corresponde justamente àquilo que vai ser futuramente o hormônio, e também a presença de outros copeptídeos, outras sequências de aminoácidos presentes nessa molécula que a gente chama de pré-pro-hormônio, como é o caso, por exemplo, da pré-pro-insulina. Okay? Depois disso, né, é removido aquele peptídeo sinalizador e a gente tem a formação então de um pró-hormônio, que é composto pelo hormônio, mais esse peptídeo, né, esses copeptídeos que estão ali juntos. E finalmente a gente vai ter lá, né, o processamento e o empacotamento que vai ocorrer ao nível do aparato de Golgi, para que a gente possa então formar aqueles grânulos secretórios que vão ser os locais aonde esses hormônios proteicos serão armazenados. Então, lá dentro nós vamos ter o hormônio, muitas vezes, e os copeptídeos. A gente observa, por exemplo, no caso da insulina, a gente tem lá a proinsulina, que ela está presente, né, dentro desses grânulos secretórios. Nesses grânulos secretórios, então, é clivado, né, removido o copeptídeo, nós temos lá, então, a presença dentro do grânulo secretório do hormônio, mais esses peptídeos aí correlatos lá, ou copeptídeos que estão presentes. Ok? As aminas biogênicas, né, como a gente chama de uma forma geral, elas vão ser sintetizadas a partir da tirosina, que também é um aminoácido. Okay? Então essas aminas elas vão ser estocadas em grânulos secretórios, como a gente observou anteriormente lá, também para os hormônios de natureza proteica. E também vão ser liberadas por exocitose, que é o mesmo mecanismo de liberação, né, ou de secreção de hormônios de natureza proteica. É só lembrar, quando aprenderam lá em biologia celular, que o processo de exportação de proteínas feito por uma célula, ele é resultante de um processo chamado de exocitose. Então isso, por exemplo, né, no caso das aminas, elas seguem esse mesmo mecanismo, o mesmo processo, né, de exocitose é que vai ser capaz de promover a secreção desses hormônios aí, que são as aminas. Aqui o exemplo principal é a adrenalina, é onde é mostrado nessa via aqui, né, a via de síntese das catecolaminas, né, um conjunto de moléculas que vão levar à formação da adrenalina por várias etapas a partir do aminoácido tirosina. Então a tirosina é convertida aqui a desidroxifenilalanina, depois disso a desidroxifenilalanina é convertida em dopamina, a dopamina por sua vez é convertida em noradrenalina e a noradrenalina vai ser convertida para adrenalina por essa enzima aqui chamada feniletanolamina N-metiltransferase. Tá joia? Então a adrenalina ela vai ser estocada também em grânulos secretórios, como a gente observa até na formação de neurotransmissores, lá ao nível, né, da medula da glândula suprarrenal, e por mecanismos de exocitose, essa adrenalina vai ser lançada na circulação sanguínea para promover as suas ações, como por exemplo vocês viram isso, né, nas respostas de luta ou fuga, ok? A ativação aumentada do sistema nervoso autônomo simpático. Já as iodotironinas, né, que são hormônios da nossa glândula tireoide, eles são sintetizados também a partir da tirosina. Mas, diferentemente do que acontece com os hormônios amina, né, que são também originados dessa mesma estrutura, dessa mesma molécula, desse mesmo aminoácido, os hormônios tireoides eles não vão conseguir ser armazenados em grânulos secretórios. E aí, o que acontece é que eles vão estar, na verdade, compartimentalizados na luz dos folículos da tireoide. Okay? Depois a gente vai falar isso com mais detalhe. Na forma de um coloide, porque eles vão estar associados a estruturas proteicas, formando então um coloide. Isso acontece porque esses hormônios, né, embora eles sejam feitos a partir da mesma molécula da tirosina, essa tirosina, na verdade, ela vai sofrer uma iodetação, né, adição de iodo,
e depois vai ser ligada, né, essas moléculas vão ser ligadas, como por exemplo aqui, né, elas podem levar um iodo só e ser chamadas de monoiodo-tirosinas, né, então a tirosina com um único iodo, ou então levarem dois iodos na sua composição, na sua estrutura, durante a síntese, para formar o que a gente chama de diodotirosina, representada aqui pela DIT, né, a diodotirosina, e a monoiodotirosina, a MIT. Então, por exemplo, se você juntar uma DIT com uma DIT, você tem o quê? Uma estrutura que tem duas tirosinas e que passa a ser chamada agora de tironina. É uma nova molécula, tá? Com duas tirosinas formam uma tironina. E se essa tironina tiver 4 iodos, né, resultantes da ligação de duas DITs, você tem o T4, ou a tetraiodotironina. Tudo bem? Que também é chamada de tiroxina, como comentamos lá no início da aula. Ou então também podemos ter a associação de uma DIT, né, ou seja, uma tirosina com dois iodos, com uma tirosina com um único iodo só, que é a monoiodotirosina. Então o resultado disso aqui é uma molécula nova, né, com duas tirosinas, ou seja, uma tironina, passa a ser chamada de tironina, que tem na sua composição 3 iodos presentes, formando então o que a gente chama do hormônio T3, que é a triiodotironina. Tudo bem? O grande problema é que essas estruturas, elas são, esses hormônios, né, os hormônios tireoides, eles são apolares, né? Na verdade eles são hidrofóbicos. Por isso, eles não conseguem ser armazenados em grânulos secretórios, porque grânulos secretórios nada mais são do que uma bicamada lipídica que se desprendeu da parede do Golgi. Então, sendo uma bicamada lipídica e essas estruturas pequenas, elas atravessariam facilmente esse grânulo secretório. Então, não tem como armazenar isso. Por isso que é necessário armazenar de uma outra maneira. Através de quê? Através da formação, né, desse colóide, né, lá compartimentalizando isso na luz dos folículos da tireoide. Depois a gente vai entender melhor e com mais calma como isso funciona. Ok? E a liberação vai ocorrer por passagem direta pela membrana citoplasmática. Uma vez que a célula, né, da tireoide começa a pegar uma parte desse folículo, internaliza, quebra, separa os hormônios dessa proteína, né, porque enquanto eles estiverem presos na proteína, eles não conseguem atravessar a membrana da célula. Mas uma vez que eles estejam livres, né, libertos dessa proteína, eles conseguem então sair, né, simplesmente por difusão através da membrana citoplasmática. E é dessa forma que esses hormônios vão ser então secretados pela glândula tireoide. E finalmente os hormônios esteroides, né? Esses hormônios vão ser sintetizados a partir do colesterol, ok? Eles não são armazenados nas células também por conta das suas propriedades, né? A partir do próprio colesterol, que é uma molécula hidrofóbica, né? Na verdade, o colesterol ele tem propriedades físico-químicas semelhantes à gordura. Ele é considerado gordura apenas do ponto de vista dietético, isso é uma coisa importante para a gente saber, ok? Porque o colesterol ele é um álcool, tá? Então, aquelas moléculas orgânicas que a gente aprende que terminam em ol, elas são, né, representam os álcools. Então, o colesterol é um álcool, ele não consegue ser armazenado dentro da célula por conta desse álcool, dessa molécula ser hidrofóbica, então ele atravessa livremente a membrana. Então, é necessário que você tenha outra estratégia para armazenar esses hormônios. E, na verdade, você não armazena o hormônio propriamente dito, mas sim os precursores. Esses precursores, né, de formação desses hormônios, né, esteroides, eles vão ficar compartimentalizados dentro de uma espécie de vacúolos lipídicos, né, a gente pode chamar assim. E se esses hormônios forem liberados dessas estruturas, né, uma vez que eles sejam formados, né, esses precursores formem os hormônios, eles estando livres no citoplasma, eles atravessam a membrana citoplasmática por difusão, simplesmente. Então aqui está mostrando para a gente o colesterol, né, que dá origem a uma série de hormônios esteroides, como é o caso da progesterona, do estradiol, da testosterona, do cortisol e também aqui da aldosterona, que nós já falamos sobre ela quando falamos da fisiologia renal. Bom, esses hormônios, né, muitas vezes, né, eles podem sofrer uma espécie, né, os hormônios esteroides, eles podem ter a sua formação final, né, numa conversão periférica, chamada de conversão periférica esteroidogênica. Então aqui mostra pra gente o seguinte, né, nós temos uma célula esteroidogênica A, que ela é capaz de promover a secreção de um hormônio chamado hormônio X. Não importa o nome pra gente, ok? Essa mesma célula A que secreta o hormônio X, ela também é capaz de secretar um outro hormônio chamado de hormônio Y.
Desculpa, gente. E aqui mostra o seguinte, ó, que nós também temos uma outra célula, que é a chamada célula B aqui, a esteroidogênica, que também é capaz de secretar o hormônio Y. E esse hormônio Y, então, ele pode ser o quê? Ele pode ser captado por uma célula que ela não é esteroidogênica, ou seja, ela não sintetiza nada a partir do colesterol. Essas sim, a partir do colesterol, formam o hormônio X e formam o hormônio Y, ok? Essa aqui não é capaz de pegar o colesterol, né? Não tem as vias, né, bioquímicas lá, né, toda a maquinaria enzimática para a formação desses hormônios esteroides, mas ela é capaz, por exemplo, de captar esse hormônio Y, fazer uma conversão periférica para a formação de um hormônio X, ok? E aí o que acontece é que o pool de hormônio X que você vai ter, ele vai depender justamente, né, da soma dos trabalhos das células esteroidogênicas e mais também das células conversoras. Só para a gente ter uma ideia, um dos principais conversores, né, que faz essas conversões periféricas de hormônios esteroides é o nosso tecido adiposo, ok? Então o nosso tecido adiposo, ele não é capaz de pegar o colesterol e formar o hormônio X, porque ele não tem essa maquinaria bioquímica totalmente completa, né? É incompleta, ela tem apenas a possibilidade de converter o hormônio Y em hormônio X. Tá joia? Então aqui mostra pra gente, né, o total da produção do hormônio X é igual à secreção do hormônio X, né, pelas glândulas lá, pelas células glandulares esteroidogênicas, mais a quantidade de hormônio, né, é adicionado lá pela conversão do hormônio Y em hormônio X. Os hormônios, eles podem ser transportados, né, na nossa circulação de forma livre ou então também associados a proteínas. No caso das proteínas dos peptídeos, na sua maior forma, nós vamos observar, né, na sua maior quantidade, nós vamos observar eles sendo transportados na forma livre, com a exceção do hormônio do crescimento, que é transportado pelas proteínas ligadoras do hormônio do crescimento, a GHBP, e também outro hormônio, que são as IGFs, os fatores de crescimento semelhantes à insulina. Então, as IGFs são transportadas por uma outra proteína, a proteína de ligação das IGFs, ok? As aminas, por sua vez, são transportadas única e exclusivamente na sua forma livre. Elas não precisam de proteínas plasmáticas para que elas possam ser transportadas, dadas as suas características hidrofílicas, ok? Então é muito mais fácil para essas proteínas, essas estruturas aqui, as aminas e os hormônios, poderem circular pelo plasma sanguíneo, que tem um componente aquoso, né? Consegue se misturar, se solubilizar melhor lá. As proteínas também. Já as iodotironinas, que nós vimos que elas têm natureza, né, hidrofóbica, assim como os esteroides, eles vão ser transportados sempre associados a proteínas plasmáticas, como é o caso, por exemplo, da albumina e da globulina de ligação de hormônios tireoides, a TBG. Tudo bem? Então essas duas proteínas, a albumina e a TBG, são responsáveis por transportar os hormônios, né, tireoides pela corrente sanguínea, porque pelo fato deles serem hidrofóbicos, eles não conseguem se solubilizar muito bem no componente líquido do plasma para serem transportados. Por isso que eles são associados a proteínas plasmáticas. E a mesma coisa acontece pelos esteroides, né? Como é o caso, por exemplo, dos hormônios gonádicos, né? Que são transportados por uma globulina, né, ligadora de hormônios sexuais, né? Como a gente chama, e também o corticoide, que é transportado pela CBG, que é uma globulina ligadora de corticoides. Tá joia? E esse transporte aí, né, ele vai obedecer à lei de ação das massas. Por que lei de ação das massas? Por que a gente pensa aqui? Se você começa a ligar, né, o seu hormônio a uma proteína, como é que esse hormônio vai poder sinalizar a sua célula-alvo, né, se ele estiver preso à proteína? Ele não vai ser reconhecido por essa célula-alvo. Tá joia? Então é necessário que ele se solte. E o processo, né, que a gente vai ter aqui para liberar o hormônio da sua proteína é simplesmente guiado, né, pela lei de ação das massas. Por que isso? Porque pensa no seguinte, lá nos hormônios da tireoide, a tireoide está secretando bastante hormônio. Então, ali naquela região de circulação sanguínea da tireoide, quando ela está sintetizando e secretando hormônio, a concentração de hormônios é alta e encontra também uma concentração ali de proteínas plasmáticas. O resultado disso é que ocorre, né, o deslocamento dessa reação para formar esse produto aqui, ó, hormônio ligado à proteína, o HP. Ok? Quando chega lá próximo das células-alvo, distante da glândula tireoide, onde você não tem uma concentração muito alta
de hormônio livre, na sua forma livre, o que acontece? A reação tende a seguir no sentido contrário, se dissociar. Então você forma aqui, na verdade, né, uma dissociação. O hormônio, então, uma vez ele estando livre, ele é capaz de penetrar lá na célula e promover a sua sinalização. Então, o processo, né, que leva ao desprendimento depende da lei de ação das massas. Bom, o nosso sistema endócrino ele tem uma maneira bastante característica, né, de promover a regulação da secreção hormonal. Então, a secreção da maioria dos hormônios ela vai ser regulada por sistemas chamados sistemas de alça fechada, conhecidos também como mecanismos de retroalimentação, do inglês feedback. Tá joia? E nós temos os dois principais tipos de feedback mostrados nessa figura. Um feedback que é chamado de feedback negativo e um outro feedback que é o feedback positivo. O feedback negativo, ele aqui está exemplificado, por exemplo, como o hipotálamo secreta hormônios que vão em direção à hipófise anterior, tá joia? Uma outra glândula, para estimular essa hipófise anterior a secretar os seus hormônios, tá joia? Então, os hormônios da hipófise anterior, por sua vez, caem também na corrente sanguínea e vão atuar nas suas células-alvo, as suas glândulas endócrinas, como é o caso aqui, por exemplo, representado do testículo, tá joia? Então, nós vamos ter um fator de liberação hipotalâmico que estimula a hipófise anterior a liberar aqui o que a gente chama de uma gonadotrofina, que vai atuar sobre a gônada, no caso o testículo, para que esse testículo libere o hormônio. No caso aqui é a testosterona, ok? A testosterona, por sua vez, vai promover as suas ações sobre diversos tecidos alvos, ok? Não importa aqui para a gente, aqui está representado o músculo, é um deles, ok? Mas também essa testosterona na circulação sanguínea, ela vai ter uma ação aqui, ó, de uma retroalimentação, no caso negativa. Negativa por quê? Porque ela vai inibir a hipófise anterior a promover um aumento da secreção daquelas gonadotrofinas que a gente falou que lá que são secretadas pela hipófise anterior. E também vão atuar, né, através dessas alças aqui, ó, sobre o hipotálamo para inibir a secreção dos hormônios hipotalâmicos que estimulam a hipófise anterior. Então a gente vê aqui, né, que existe uma série, né, de reações, entre aspas, reações entre aspas, né, em cadeia, para você poder secretar testosterona. Você depende de informações vindas do hipotálamo, só que elas não vêm direto para a gônada. Elas primeiro vão informar a hipófise anterior. E a hipófise anterior, sim, secreta o hormônio que vai atuar sobre a gônada. Tudo bem? Então essas alças aqui são alças chamadas de alças longas, né, porque as estruturas estão mais distantes. Mas também nós temos aqui mecanismos de alça curta, tá joia? Essa alça curta da hipófise em direção ao hipotálamo, que também, por exemplo, as gonadotrofinas, elas vão promover um mecanismo de inibição do hipotálamo ou uma redução da secreção de quem? Né? Da secreção da tireotrofina aqui. Inibe a secreção dos fatores liberadores que vão, então, não mais atuar sobre a hipófise anterior. Então, isso é um mecanismo de controle para autorregular a quantidade de hormônio que está sendo sintetizado. Tudo bem? E a gente chama esse aqui, né, de feedback negativo. No caso do feedback positivo, a gente tem uma situação diferente. Então, o hipotálamo estimula também a hipófise anterior. A hipófise anterior, por sua vez, estimula a glândula endócrina, no caso aqui é o ovário, ok? Nesse exemplo. E esse ovário libera o seu hormônio, que é o estradiol. Esse estradiol vai atuar no tecido-alvo, né, para promover suas ações, mas também vai atuar como um mecanismo de feedback aqui, ó, positivo sobre a hipófise anterior, ok? E durante esse processo de feedback positivo sobre a hipófise anterior, ele vai aumentar a secreção de hormônios gonadotróficos para estimular ainda mais o ovário para que ele aumente ainda mais o estradiol. Então você cria uma alça fechada aqui de uma retroalimentação positiva que vai aumentar cada vez mais o quê? A secreção do estradiol. E quando você tem esses mecanismos de feedback positivos atuando, para que ele possa ser interrompido é necessário a ação de uma força externa, né? De uma ação externa. Tudo bem? A gente vai falar disso depois, quando for falar do processo lá, né, dos hormônios reprodutivos. Bom, e aqui mostra para a gente, né, um componente, né, dessa parte introdutória, que são os mecanismos de ação hormonal, né, a maneira pela qual, isso aqui, né, representa a maneira pela qual os hormônios se comunicam, né, interagem com as suas células-alvos.
Então esses hormônios, né, a maneira, né, o tipo de molécula, né, a natureza química do hormônio, vai influenciar também sobre o mecanismo de ação hormonal, como a gente viu também lá na síntese, armazenamento e secreção. Ok? Então o que a gente vai ter aqui? Né? Primeiro, todos os hormônios de natureza hidrofílica, ou seja, aqueles que são solúveis em água, eles vão atuar em receptores de membrana, tudo bem? Ou receptores de superfície, uma vez que, por serem hidrofílicos, eles não conseguem atravessar a membrana plasmática. E esses receptores de membrana, eles podem ser daqueles receptores acoplados à proteína G, que a gente aprende lá na biologia celular como receptores do tipo metabotrópicos. Então aqui está exemplificado isso aqui, né? Então você tem lá um receptor que é acoplado a uma proteína G. Na hora que o hormônio se liga a esse receptor, essa estrutura proteica sofre uma modificação conformacional que ativa essa proteína G. Essa proteína G, por sua vez, ativa lá, aqui no caso desse exemplo, a adenilato ciclase, que é capaz de quebrar as moléculas de ATP para formar uma nova molécula chamada de AMP cíclico. E essa molécula é chamada então de mensageiro secundário ou segundo mensageiro. Por que isso? Porque na verdade o primeiro mensageiro é o hormônio. Tudo bem? Então aqui você cria um segundo mensageiro que dentro da célula sinaliza para modificar o metabolismo celular. No caso aqui, ó, estimulando essa proteína sinase A, ou proteína quinase A, como muita gente chama. Tudo bem? E aí, a partir daí, você vai ter várias respostas sendo desencadeadas por essas células. Tá joia? Então, esses são os receptores de membrana de superfície de hormônios de natureza hidrofílica. Quais seriam esses hormônios de natureza hidrofílica? Seriam as proteínas e os peptídeos, e também seriam as aminas, porque a gente viu que as iodotironinas e os hormônios esteroides têm natureza apolar, são hidrofóbicos, ok? Então aqui, ó, para os hormônios de natureza hidrofílica, nós também temos um outro tipo de receptor, que é chamado de receptor catalítico. Catalítico por quê? Porque ele, na sua porção, né, no seu domínio intracelular, esses receptores têm ações que são ações chamadas de ações enzimáticas, ok? Então, na hora em que o ligante se liga a esses receptores, ele ativa no domínio intracelular respostas enzimáticas, ok? Essa porção desse domínio intracelular, ele mesmo pode ter uma ação catalítica ou ele pode requisitar moléculas com ação catalítica, ok? Isso acontece, por exemplo, com o GH, né, que tem na sua porção intracelular dos receptores do seu domínio intracelular, eles têm lá ações catalíticas, ou no caso da insulina, que na verdade a insulina ela tem a capacidade de requisitar moléculas, né, para que elas sofram também alterações catalíticas ali dentro. Tudo bem? Bom, e para finalizar, a gente tem aqui, né, os receptores que são chamados de receptores intracelulares. Intracelulares por quê? Porque eles estão dentro da célula, seja localizado no citoplasma ou até mesmo no núcleo da nossa célula. Isso porque os hormônios, né, no caso os hormônios esteroides e até os hormônios da glândula tireoide, as iodotironinas, por serem lipossolúveis, né, serem hidrofóbicas, elas simplesmente atravessam por difusão a membrana plasmática. Se ligam então ao seu receptor. Esse receptor pode ser então internalizado em direção ao núcleo da célula, e esse complexo, né, de receptor-hormônio, ele é capaz de promover o quê? De ativar transcrição gênica, ok? E essa transcrição gênica, por sua vez, vai levar à formação de proteínas, né, ou de enzimas que vão modificar o metabolismo ou a estrutura, né, o funcionamento dessas células. Tá joia, gente? Então, essa foi a bibliografia utilizada, né, para formação dessa aula. E a gente se vê então na próxima aula aí falando um pouquinho sobre a relação hipotálamo e hipófise. Ok? Até lá então.